saber e estão maldizendo o nome do Eterno aí. Na internet você vê muito, né? No YouTube aí, dizendo que esse nome que a gente acredita não é o tetagrama que eles falam, né? Mas eles falam a pronúncia que nós falamos, porque o nome é uma pronúncia, né? A gente acredita por achados arqueológicos, pelos próprios judeus, né? Pela própria Bíblia, que nos ensina a invocar o nome de Ial dos exércitos, né? Então eles estão falando aí, né? Estão até blasfemando contra o nome do Eterno, falando que é nome de espíritos imundos aí e muitas outras coisas que nem é viável falar aqui, né, meus irmãos? Muitos deles, né, eu costumo dizer, né, que é o conhecido ego do saber, né? Porque quando a pessoa ela tem muito estudo humano, né, ela fica arrogante, né? O ego dela fica inflada, então assim, tudo que se você vai explicar uma coisa para ela, ou ela já sabe, ou ela não concorda. Por quê? Porque ela já tem um estudo, ela tem uma doutrina ali que ela aprendeu do homem. Então, fica cada vez mais difícil você, mesmo com provas, mesmo com documentos, achados arqueológicos, com os próprios judeus pronunciando o nome do Eterno, eles não acreditam, né? Então, nós vamos estar falando um pouco aqui, né, sobre isso, né? Sobre a verdade do nome do Eterno, né? Dessa pronúncia maravilhosa que a gente conhece hoje, que é Ial, dos exércitos. Primeiramente, os irmãos têm que saber, todos já sabem, grande maioria, né? Que o Eterno, né? Que as pessoas conhecem como um Deus, né? Como Deus. Só que o nome Deus, ele não é um nome, ele é um título, né? Então, o nome do Criador é o tetragrama sagrado, é esse que está em minha camisa aqui, ó. Começando aqui, essa para nós é uma vírgula, né? Mas no hebraico se chama iod, né? Essa outra letra, né? É o re, rei. Essa letra daqui do meio é o vav e essa última é o rei, né? Então, o nome do Eterno é conhecido como tetagrama sagrado, né? E a transliteração do nome, porque o nome, para você transliterar de uma língua para outra, você tem que transliterar de uma língua para outra para você pronunciar da mesma forma que aquela língua original pronuncia o nome, porque o nome não se traduz, o nome se translitera para você pronunciar na sua língua, né? Louvado seja Yahweh. Vamos estar falando aqui, ó, né? É, porque vamos estar falando na palavra, né? Porque esses irmãos aí que estão falando essas coisas, né? Que o nome do Eterno é nome de demônio, que o nome do Eterno é nome blasfemo, né? Eles vão estar entendendo hoje aqui, né? Que eles possam ter o respeito e a reverência, né? Porque eles podem estar aí blasfemando contra o nome do Eterno. E nós vemos lá que a blasfêmia ela não tem perdão. Levítico 24, 11 ao 16 vai estar falando assim, ó. E o filho de uma mulher israelita blasfemou o nome e praguejou, pelo que trouxeram a Moisés, ou Marcha em hebraico. O nome da sua mãe era Silomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Puseram-no em detenção até que lhes fizessem declaração pela boca de Ial, né? Olha o que esse menino sofreu agora. Disse Ial a Moisés: tira para fora do acampamento o que tem blasfemado. Todos os que ouviram porão as mãos sobre ele, sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos israelitas: todo homem que amaldiçoar o seu Criador, o seu Iau, levará sobre si o seu erro. E aquele que blasfemar o nome de Iau, o tetragrama sagrado, certamente o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar o nome de Iau será morto. Olha aí, meus irmãos, né? Vocês que estão falando aí que o nome do Eterno, né, é um nome de blasfêmia, é um nome aí de demônio, né? Pensem duas vezes, pensem duas, três, quantas vezes você for possível, para não estar blasfemando, porque nós vemos aqui em Levítico, né, que um menino, ele era filho de uma israelita com um pai egípcio. Ele blasfemou, né, ou seja, ele praguejou o nome de Iau, que é o tetragrama sagrado aqui, que está na minha camisa. E ele foi o que? Ele foi morto, por quê? Porque ele blasfemou o nome de Iau dos exércitos. Aleluia, para a gente ver a importância do nome, né? Que nome tem importância sim.
principalmente o nome daquele que fez todas as coisas, Ial dos exércitos. Aleluia. Tem muitos que dizem aí que o nome do Eterno surgiu de culturas pagãs, né? Porém, o próprio nome do Criador foi o primeiro que Adão conheceu, né? Então, quando o Criador ali ele fez o homem, ele se revelou ao homem, né? Ele revelou o seu nome, né? Então, depois de Adão ali, se propagou o nome, né? Somente depois que fizeram a Torre de Babel, que os povos conheceram outros nomes. Então, depois de Adão ali, até quando fizeram a Torre de Babel, não se havia outro nome de outros deuses na terra. Só existia um nome, o nome de Ial. Também, meus irmãos, hoje a gente pode ver, tem muitas culturas que têm o nome Ial no seu nome, ou o nome, a abreviação Iá, porque são as culturas antigas, né, que aprenderam ali, né, tiveram a raiz, né, a raiz de toda a fala humana é Ial. Vocês podem pesquisar aí através de vídeo de fonoaudiólogos, né, pessoas médicos aí que trabalham com a saúde, com a garganta, né, louvado seja Ial. Muitos índios e chineses, né, eles têm seus nomes, o tetagrama e o bigrama. O tetagrama é o quê? O tetagrama são as 4 letras, o trigrama são as 3 letras de Odie-Re-Vav, né? Porque o nome do Eterno você pronuncia pelas 3 primeiras letras, porque a última, né, que é o Re, ela é muda. Pois as culturas antigas, igual eu falei para vocês, né, os chineses ali, são culturas milenares, né? Então, são culturas de muito tempo atrás. E os índios também, tem uma grande parte deles, né? Vocês podem ver também que eles têm ali o Iá ou o Iau, mesmo que eles não saibam. Por quê? Porque Iau é a raiz da fala humana. Todo ser que vive consegue pronunciar, né, essas 3 letras. Para nós que moramos no Brasil, é uma simples, entre aspas, 3 vogais, né? I, o A e o U, né? Mas o Eterno quis assim que o nome dele fosse, né, simples e fácil de todos invocar, né? Aleluia. Muitos confundem Iau com U e Iaô, né? Iaô, que é um deus mantra. Iaú com U é uma coisa, Iaú com U é o nome do nosso Criador, Criador de todas as coisas. E Iao é um deus do mantra, é um deus gnóstico, é um Balaim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitos no YouTube aí, eles falam que é isso, né? Eles pegam um vídeo e cortam ali, bem na hora que o cara vai falar o, né? Então, quando você ouve, parece que é u, mas não, porque ele cortou bem na hora que o cara falou o, né? Ou seja, IAU é diferente de IAO. Não confundam nunca isso, meus irmãos. Os nomes também, né? Muitos desinformantes aí no YouTube falam, eles dizem, né, que o nome do Eterno, né, é Javé, Iavé, Jeová, Iauê, Iahu, Iauá, né? Dizer que é esses nomes é fácil, meus irmãos, né? Você falar que é Iahu, Iauê, Jeová, Javé ou qualquer outro nome. Mas eu quero ver os irmãos provarem que realmente é isso, né? Porque falar, né, como as pessoas falam, falar até um papagaio fala, mas fazer como nós que cremos na pronúncia Iau e trazemos ali a pronúncia do nome dos judeus, né? Porque o próprio Eterno falou em Números 6:27, e assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Então, quando você ouve os judeus pronunciando lá em Israel, vocês ouvem eles falando Irmial, Ishaial, Matitial, Erisquial, Azarial. Vocês percebem aí uma semelhança nos nomes, que é o Iaú, ou no final da palavra, ou no início da palavra, dos nomes, né? Melhor dizendo, dos nomes, né? Então, nós temos todas essas provas, né? Achados arqueológicos de reis, né? Esses tempos atrás, né? Uma pesquisadora, uma esqueci o nome agora que fala, que pesquisa achados antigos, né? Uma arqueológica, né? Uma mulher arqueóloga, na verdade, ela achou, né, um selo, né? Normalmente os selos que os reis usavam, né, eram justamente para testificar que eram eles que tinham escrito aquela carta. Ou então,
quando eles faziam uma carta, eles selavam uma carta, né? Colocavam um selo ali com o seu nome. Então foi achado recentemente, né? Vários achados desse tipo, né? Inclusive é, do rei Ezequiel, né? Que Ezequiel para nós conhecemos assim, mas é Nehisquiel em hebraico, ou seja, né? Ele tem ali Ial no seu nome, provando que o nome do Eterno é Ial e confirmando que fala lá em número 6:27. Aleluia, meus irmãos, louvado seja Ial. O nome do Eterno, ele tem várias provas, não é somente os achados arqueológicos, né? Mas também a própria palavra fala assim, lá em Salmos 8, versículo 2: da boca dos recém-nascidos suscitaste louvor ao teu nome, ou outras versões trazem, da boca dos recém-nascidos suscitaste o perfeito louvor, ou também trazem, da boca dos recém-nascidos tu instruíste os reis da terra. Aí eu te pergunto, como que uma criança pode instruir um rei da terra, né? É quando ela chora ali, ela pronuncia o nome do Eterno, como eu falei, o Eterno, todo ser que vive louva o nome do Criador. Salmo 148 fala isso. As crianças, como quando nascem, umas nascem chorando e outras, o médico dá um tapinha no bumbum ali para poder ver se a criança tá viva e se ela vai reagir ali aos instintos, né? Então, né, eles fazem isso. Então, o choro, quando uma criança chora, você pode pesquisar na internet, elas fazem iau, é a própria raiz da fala humana, é a raiz de todo ser que vive. Então, por isso que lá em Salmo 148 fala: todo ser que vive louva o nome do Criador. Ele não louva um título. Ele não louva Jeová, não louva Javé, nem Yavé e nem Deus, né? Ele louva Iaú. Aleluia. É, como eu falei do achado arqueológico, né? Se os irmãos tiverem aí, né? Quiserem pesquisar mais, a gente tem um site chamado Site Atalaia Dial. Você clicar aí no Google, você vai entrar nesse site e lá existe vários achados arqueológicos, vários vídeos de judeus pronunciando o nome do Eterno. Os judeus, eles não pronunciam normalmente igual nós, né? Porque eles têm na cabeça deles que não se pode invocar o nome do Eterno publicamente, né? Mas nas suas reuniões ou em momento de aflições, eles pronunciam Iau, Iau. Por quê? Porque lá em Salmo 50:15 fala assim: então me invocareis no dia da angústia e eu te livrarei. E você me glorificarás. Entendeu? Então eles invocam o Iau, porque eles sabem do nome do Eterno, o Criador de todas as coisas. Aleluia! Iau é poderoso, meus irmãos. Igual a ele não há outro. Nós podemos ver também ali, né? Lá em, lá em Êxodo 3, versículo 15, Moisés, ele é destinado a libertar o povo de Iau do Egito, que estava ali em escravidão. Então, Moisés, sabendo que aquele povo tinha uma servidura, né, era um povo carrancudo, ele falou para o Eterno assim: eu vou lá, né? O Moisés não sabia o nome dele, porque Moisés foi criado na cultura egípcia, né? Moisés foi criado junto com a filha do faraó. Os irmãos já sabem a história de Moisés, ele foi deixado no rio, né? A filha do faraó viu que ele era uma criancinha, um bebezinho bonitinho, levou para ela e cuidou dele. Então ele não conheceu o nome do Eterno, porque ele saiu ali recém-nascido, depois de 4 ou 5 meses que a mãe conseguiu esconder ele, porque o rei do Egito mandou que se matasse todas as crianças, né? E a mãe de Moisés, ela escondeu ele por um tempo, só que depois não conseguiu esconder mais. Então ela deixou no rio, né? Tudo foi já orientando ela, e lá embaixo a filha do faraó, né, pegou para cuidar dele. Então, Moisés fala para o Eterno, vou estar lendo aqui para os irmãos ver, né, para não ficar só nas minhas palavras. Êxodo 3, Êxodo 3, e ó, eu vou ler desde o 1 para os irmãos entender melhor. Naquele momento, Moisés estava apacentando o rebanho de Jitro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou em Horeb, no monte, né? Monte de Iau.
E apareceu-lhe o mensageiro de Al, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá. Agora virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a salsa não se queima. E vendo Iau, e ele se virava para ver, chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: Estou aqui. Prosseguiu Iau: Não te chegues para cá, tire os calçados dos teus pés, pois esse lugar que tu entra é terra santa. Disse Iau, do teu criador, disse: Eu sou Iau, de teu pai. Na verdade, ele fala o criador primeiro. Eu sou o criador do teu pai, da tua e de Abraão, né? E criador de Isaac, Eial de Jacó, e o criador de Jacó. E Moisés respondeu com o rosto. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar ao Criador. Disse Al, com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, clamor por causa dos exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para a terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Perizeu e do Eveu e do Evusi. E agora o clamor dos israelitas é vindo até mim. E tenho visto a opressão do que os egípcios os oprimem. Agora, vem e eu te enviarei ao a Porá, né, que era o rei do Egito, ao faraó, conhecido faraó, para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Então, disse Al, quem sou eu? Então Moisés disse a Al, né, quem sou eu para que vá ao rei do Egito e tire os israelitas do Egito? Respondeu Iau, certamente, o Criador, né? Certamente eu serei contigo. Isso te terá por sinal que te eu envio. Quando houveres tirado a terra do Egito, meu povo, servireis ao Criador neste monte. Disse Moisés ao Criador, quando eu for aos israelitas, ele disser, o Criador de seus pais te expediu a vocês. E eles me perguntarem, qual é o seu nome, né? E eu lhes direi, aí, se você ler o versículo 14, vai estar escrito assim, ó. Eu disse, o Criador disse a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, eu sou o que sou, me expediu a vocês. Mas eu tenho que dizer para vocês que o versículo 14 ele é um acréscimo. Se você pegar qualquer Bíblia aí, olhar o rodapé dela, vai estar falando. O versículo 14 foi acrescentado. Você tem que pular o versículo 14 para o 15. Olha que o versículo 15 até encaixa o texto quando você lê, ó. Vou ler 13 e pular para o 15, ó. Disse o Criador a Moisés. Disse Moisés ao Criador: Quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Criador dos seus pais me pediu a vocês, e eles me perguntarem qual é o seu nome, olha o que diz o 15 agora. O Altíssimo disse a Moisés: Assim dirás aos israelitas, e ao de seus pais, e ao de Abraão, e ao de Isaac, e ao de Jacó, me pediu a vocês: Este é o meu nome por tempo indeterminado, e este é o memorial de geração em geração. Tá vendo, meus irmãos? Tudo se encaixa quando o Eterno começa a te revelar as coisas dele. O nome do Eterno, mesmo que você não creia na pronúncia, é isso aqui, ó, é o tetagrama sagrado, entendeu? Mas o nome com uma escrita só, ele só é apenas uma escrita. O nome, ele é uma pronúncia. A escrita surgiu para que as pessoas pudessem ter os alfabetos, ter ali a leitura, mas o próprio nome é a pronúncia, porque antes de existir a pronúncia ali no tempo de Abraão, aqui no tempo de Adão, não existia a escrita, existia somente a pronúncia. Então, o Eterno, né, colocou ali a escrita através dos homens, né, deu ali sabedoria aos homens para que formassem os alfabetos e tivessem ali as suas seus idiomas, né? Quando ali depois da Torre de Babel, né, que eles quiseram ser maior que Yahweh, então Yahweh separou, né, e deu a cada homem a sua linguagem e confundiu todos. Então ali começou aos povos a terem seus idiomas. Antes da Torre de Babel era só um idioma falado. Louvado seja Yahweh. Tem pessoas, né, que falam, né, esse nome aí que vocês falam é nome do Satanás, né? Mas lá em Salmo 148 fala assim:
Todo ser que vive louva o nome do Criador. Feras, répteis, né? Todos os animais terrestres, aquáticos e que voam, enfim, louvam o nome do Criador. Louvam o nome. Não louvam ele, louva o nome. Aí eu pergunto para esse irmão que está falando isso, né? Por acaso os animais louvam a Satanás, né? Por acaso os animais eles estão louvando, eles estão blasfemando o nome do Eterno, sendo que o próprio Eterno os fez? Aí fica essa indagação aí para esses irmãos que estão falando coisas sem saber, né? Louvado seja o. Nós, brasileiros ou qualquer outra raça, não tem um povo melhor para explicar ou para pronunciar o próprio nome do que os judeus. Porque, como eu acabei de ler aqui em Êxodo 3:15, o próprio Criador se revelou a Moisés. E o próprio Criador já tinha se revelado a Adão. Então, de Adão foi passando de geração em geração, né? Somente o Moisés ali que não sabia, porque ele foi criado na terra egípcia, ele foi criado ali com outros deuses. Então, ele saiu ali do povo hebreu recém-nascido, então ele não ia saber mesmo. Então, o Eterno teve que se revelar a ele, para que ele pudesse tirar o povo ali do Egito. Então, os irmãos saberem, ó, tem uma figura aí muito conhecida, principalmente nesses últimos dias, né, que se chama Benjamin Netanyahu, né? É o primeiro-ministro de Israel, né? Conhecido em Israel. Olha o nome dele, vou pronunciar de novo. A mídia fala Benjamin Netanyahu, mas não é. É Benjamin Netanyahu, porque no hebraico não existe a pronúncia da letra J, né? E não é Yahu, ele próprio pronuncia o nome dele, Benjamin Netanyahu, porque o J é derivado do I. A letra J ela foi inventada no ano de 1515 por um francês. Então, antes de 1515, não existia a letra J, era tudo I. Nas escrituras, tudo onde tem J, na verdade, é I. Na verdade, é Y, que tem o som de I. Aleluia, louvado seja o. Então, essa figura pública aí que a gente vê, né? A gente está vendo ultimamente muito, porque está acontecendo lá, né? A gente vê o conflito lá de Israel com o Hezbollah, o conflito ali de Israel com os países muçulmanos. Então, essa figura pública ela está muito ativa aí no meio, no meio da televisão, no meio aí das notícias, né? Então, Benjamin Netanyahu, confirmando o quê? Lá, que eu disse, lá em número 6 fala o quê? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Iau, não é Iahu, não é Javé, não é Jeová, é Iau. Bom, olha o que diz aqui, meus irmãos. Lá em Jeremias 15:16, para vocês terem uma noção. Está lendo aqui para vocês. Ó. Jeremias 15, versículo 16. Ó. Diz assim: Acharam tuas palavras, eu as comi, e as tuas palavras eram para mim prazer e alegria. Tenho prazer em ser chamado pelo teu nome. Outras versões trazem assim: levo o teu nome, Ial, dos exércitos, porque o conhecido Jeremias, na verdade, o nome dele verdadeiro, do hebraico, como eu falei, o nome não se traduz, né? As pessoas falam que esse nome é o traduzido, mas o nome não se traduz. Quando eu estudei lá no primário, a professora falava nome de cidade, de pessoas e países não se traduz, se translitera, né? Igual também nome de pessoas, de cidades, né? A professora falava, não se pode escrever nome de pessoas, de cidades, com letras minúsculas. Tudo você aprende lá no primário, quando a professora explica para você, né? Então, aqui testifica, né? Jeremias, seu nome é Irmial, ele tinha o próprio nome, o nome dele, o nome de Ial. Então, isso aí, meus irmãos, é sensacional, né? Só essa prova dos nomes dos profetas lá, ou os nomes de muitos judeus até hoje, né? Você já consegue aí, rapidamente, compreender que o nome do Eterno, a sua pronúncia é Ial. Aleluia. Por quê?
Por que que nós levamos para os judeus? Porque, primeiramente, o Eterno e ao dos Exércitos se apresentou para eles e porque os judeus falam hebraico. E para onde que veio as escrituras? Veio do hebraico. Aleluia, meus irmãos. Isso é tremendo demais. Nós temos que ter temor e tremor ao nome do Todo-Poderoso e ao dos Exércitos. Para vocês verem a tamanha reverência que era na época, quando os escribas ali, os copistas, né, eles foram traduzir não, eles foram ali passar de um pergaminho para o outro, as escrituras ali, porque as escrituras que a gente tem hoje como Bíblia, antigamente não era assim. Quem formou a Bíblia para nós foi a Igreja Católica. Ela que pegou ali, né, todos os todos os papiros, né, que era escrito em papiros antigamente e formou a Bíblia, formou o canon da Bíblia. Ela escolheu quais Bíblias, quais livros entravam ou não na Bíblia. Então, ali, a reverência desses copistas era tanto na época, e quando eles passavam de um papiro para o outro, toda vez que eles iam escrever o nome do Eterno, eles iam lá, tomavam banho, para vocês verem a tamanha reverência que eles tinham, né, com o nome do Eterno. Então, falo novamente para os irmãos aí, né, que são na ignorância ainda, e falam aí que o nome Todo-Poderoso é nome satânico, né, ou é nome aí de demônio. Tá muito enganado, meu irmão. Repensa 3 vezes aí, 4 vezes, ou quantas vezes você quiser. Mas não fala isso, não. Tô falando pro seu bem. Louvado seja Yahweh. Eles falavam também, os escribas na época, meus irmãos, é tremendo, né? Eles falavam assim, porque eles escreviam na pena, né? Antigamente não tinha caneta, igual nós temos hoje, era pena. Quando eles escreviam o nome do Eterno, né? Terminava o papiro ali, eles falavam assim, é, pena, você não vai mais escrever outro nome, pois você ousou escrever o nome do Eterno, para você ver a tamanha reverência. Então, aquela pena que eles usavam naquele dia já não escreveria novamente outro nome, né? Eles pegavam, queimavam, jogavam fora aquela pena. De tamanha reverência que eles tinham. E hoje também somos nós, temos a reverência, mas podemos pronunciar e devemos pronunciar o nome do Eterno. Os judeus, os Yaldins, né? E na verdade aí Yaldim significa povo de Yal. Judeu é como é conhecido hoje, como eu falei. Letra J não existe no hebraico. Então eles deixam que falem judeu, porque no próprio nome deles, Yaldim, que significa povo de Yal, é, é falado ali o nome do Eterno. Então eles deixam que falem de qualquer nome para eles, né? Porque, como eu falei, se é na cabeça deles que eles não devem falar o nome para outras nações, né? Como os judeus não aceitaram o Messias, né? Eles acham até hoje que somente eles são o povo escolhido, que o Eterno não escolheu também outras nações para levar a salvação, né? Então eles fazem isso, eles escondem, eles ocultam, eles deturpam o nome do Eterno, ficando assim que ninguém conheça, né? Como hoje nós conhecemos, graças a Yahweh, pois estamos nos últimos dias, e a palavra fala lá em Isaías 52, versículo 5 e 6 fala, né? E o meu povo saberá o meu nome. Aleluia, louvado seja Yahweh. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Vamos estar para o final aqui. Os judeus, né, os Yaldins, eles não aceitaram o Messias, né? Por quê? Porque o Messias, no próprio nome do Messias, contém o nome de Al, que é o trigrama, que você pronuncia, igual eu falei. O nome do Eterno são as 4 letras hebraicas, mas você pronuncia pelas 3 primeiras. Então, em vários nomes contém o nome do Eterno. O nome dos profetas eles aceitam, porque os profetas ali eles aceitam. Então, tudo que vem do Novo Testamento para frente, eles não aceitam. O nome do Messias, vou tentar levantar aqui, hebraico, aqui, ó. O nome do Messias, ele contém o de Revave, e contém, e se você pronuncia o nome do Messias, Yahusha, né? Significa o quê? Yah salva, Yah é a salvação. Por isso que os judeus não aceitaram, porque primeiramente, porque o Messias, ele veio manso, humilde de coração, ele veio sem beleza, sem formosura, ele veio como uma raiz de terra seca. Isso fala lá no livro de Isaías também, Isaías 53, se eu não me engano, fala isso, né? Então, por quê? Porque eles esperavam um rei poderoso, né? Como foi Davi, né? Como foi ali Salomão, um rei com uma aparência bonita, rico, né?
vários bens e que livrassem eles da mão dos romanos, porque eles estavam sob julgo dos romanos na época. Como eles não entenderam isso e entregaram o Messias, entregaram o Yahusha para ser morto no madeiro, o Eterno ali os abandonou por um pouco de tempo e a salvação a partir dali, né, foi destinada aos gentios. É por isso que Paulo ali, o próprio Messias e Yahusha levanta, fala assim de Paulo, né? Eu levantei para pregar o meu nome aos gentios. Eu levantei para levar o meu nome aos gentios. Então, o próprio Yahusha, né? Ele destina Paulo ali para levar o seu nome a nós, porque, como a palavra fala, ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram, né? E quem acolheu foram nós, né? A própria palavra fala em Isaías também que o Eterno se revelará para um povo que não buscava ele, para um povo que não conhecia. Quem são esse povo? Somos nós, né? Até hoje, muitos, né, muitos cristãos não conhecem o nome do Eterno, né? Conhecem como Deus, conhecem como Senhor, conhecem como Jeová. Isso tudo são títulos, alguns são títulos de blasfêmias, inclusive, né? O nome Deus, se você pesquisar a raiz do nome Deus, é Zeus, é um deus pagão da Grécia. A palavra Baal, ela significa Senhor. Então, assim, vocês têm que buscar, meus irmãos. Busquem, peçam para Yah, que Yah revela. Revela para todos vocês que vão estar ouvindo, né, a minha aí, que se chegar a vocês a qualquer momento, essa pregação, e aos exércitos possa ser aí iluminar o caminho e o pensamento de vocês. Por quê, meus irmãos? Porque eu falo isso tudo. Lá em 1 Coríntios 3, né, não lembro o versículo agora, que eu não coloquei aqui, mas diz assim, que a obra de cada um será passada pelo fogo, né? E se você edificou a sua obra com ouro, pedras preciosas e prata, a sua obra vai ser aceita, porque quanto mais você coloca pedras preciosas no fogo, mais refinada ela fica, ou seja, mais preciosa ela fica. Aí a palavra fala também. Mas se você edificou com madeira, palha e feno, quando passar pelo fogo, meus irmãos, a madeira, palha e feno, ela faz o quê? Ela queima, ela não vai sobrar nada. Então, infelizmente, vocês que estão edificando aí, né, achando que estão edificando para o eterno, achando que estão edificando para o Criador, infelizmente não estão. Busquem a verdade, porque a obra de cada um vai ser passada pelo fogo. A palavra fala assim: o tal se salvará, né? Mas, mesmo que seja pelo fogo. Então, meus irmãos, pensem muito bem, porque isso é muito grave, né? Nós temos que edificar no verdadeiro fundamento, né? O apóstolo Paulo fala lá no livro de 1 Coríntios, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Na sua Bíblia vai estar assim, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é o nome do Filho do Eterno. O nome do Filho do Eterno vem do hebraico. O nome Jesus vem do latim, Iesus. E tem um significado de blasfêmia. Pesquisa para vocês verem, né? Mas o nome do Filho do Eterno é Yahusha. Yah salva. Yah é a salvação. Louvado seja Yah, meus irmãos. Aleluia. E ao dos exércitos possa ser glorificado na nossa vida. Era só isso, meus irmãos. Hoje o estudo é curto, né? Mas era aí para estar falando para esses irmãos que estão falando aí que o nome do Eterno é nome Aleluia.